Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, o tema da lição, eu amo quando se fala do Espírito Santo, mas eu amo muito, muito mesmo. O tema da lição é o Espírito Santo na vida do crente. Uma vez quando fomos batizados, o Espírito Santo ele é manifesto com mais eficácia em nossa vida. Inicialmente, ele está conosco trabalhando para a nossa conversão e nos leva ao batismo. Automaticamente, quando nós o batizamos, cumpre-se o que está em Atos 2, verso 38. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ele é concedido como um dom de forma mais direta, mais clara. Mas você já recebe vislumbres dele, avisando. Mas quando você o aceita, uma demonstração de um casamento, uma oficialização com ele, automaticamente ele se manifesta de uma forma mais vigorosa, mais direta com a pessoa. Isso faz com que ele nos una a Cristo, ele nos una ao Pai, ele nos una à sua palavra, a lei que ele inspirou, a palavra de Deus, né, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo ele vai trabalhando desde o início da conversão até durante e após ela. Perdão. Então, aqui, Paulo diz um termo muito forte, irmãos, quando ele fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Decorrente aos problemas que acontecem anteriormente ao verso 30 do capítulo 4, quando o capítulo 4 dá uma definição das pessoas que viviam antes sem Deus, ou seja, sem a atuação do Espírito Santo diretamente, mas ainda assim os avisava. Uma vez que agora eles fazem parte do povo de Deus, fazem parte do corpo de Cristo, eles não devem desprezar os avisos que foram então avisados. E essa expressão entristecer, o grego aqui para entristecer, tem o sentido de causar dor, afligir, ofender. E o restante do texto, irmão, chega a dizer assim, não entristeçais, ou seja, não ofenda o Espírito Santo de Deus. E me chama a atenção a maneira como ele traz a seguinte expressão, este imperativo grego pode ser traduzido como pare de me ofender. Quando a pessoa ofende o Espírito Santo, ele está entristecendo. E por que Paulo fala a expressão entristecer nesse aspecto? Sabe, irmãos, a tristeza é algo muito mais doloroso do que a ira, do que a raiva. O Espírito Santo fica triste, é como aquela frase, né? Uma mágoa dura muito mais tempo do que uma raiva. A raiva vai ter um certo período para você voltar a ser, mas a mágoa, ela atinge o coração, lá dentro. É como se nós feríssemos o coração do Espírito Santo, ou como feríssemos o Espírito Santo nesse aspecto de forma pessoal, direta, porque é ele que nos avisa. E quando ele fala assim, ó, pare de me ofender, é viver numa vida de resistência para com a sua palavra. Viver uma vida de consciência daquilo que está certo e não faz. Viver uma vida da certeza daquilo que foi avisado, que traria dano à sua vida e ainda assim é ignorado. Por essa razão, o Espírito Santo se entristece. O autor da lição aqui deixa bem claro que, embora essa tristeza ocasione a pessoa do Espírito Santo, ele ainda assim não se afasta de nós. Permanece conosco para nos dar a consciência que precisamos nos voltar. Sabe, o Espírito Santo não nos deixa quando nós o entristecemos. Porém, se esse entristecimento ele faz parte da minha vida a tal ponto que eu não quero largar aquilo que entristece o Espírito Santo, chegará um momento que ele de fato será retirado. É tanto que quando Paulo fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais fostes selados para o dia da redenção, o Espírito Santo, irmãos, é que nos identifica, ele nos dá um senso de propriedade de Deus como nenhuma outra pessoa poderia fazer. Então é ele que nos faz, olha, não faça isso comigo. Eu quero que você pertença à minha família. Eu quero que você pertença a mim. Se você viver dessa forma, você vai deixar de me pertencer. Se você me entristecer, você vai perder a minha ligação. Se você continuar me entristecendo, eu infelizmente irei sair da sua vida e você viverá na pior condição possível. Então, quando Paulo diz assim aos Romanos, capítulo 8 e o verso 16, essa frase aqui, ó, Romanos 8, verso 16, o texto nos diz, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica, ele confirma, ele garante que nós somos. Se eu vivo conforme os pecados
que são descritos nos versos anteriores do capítulo 4, eu vou deixar de entristecer, porém, deixar de pertencer a ele, causando assim um entristecimento. Paulo tem muito cuidado e um zelo para que nós não percamos isso de vista. Aqui na lição embaixo diz assim, ó: Paulo enfatizou a divindade do Espírito Santo de Deus e sua personalidade, retratando-o como entristecido. O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, um com o Pai e o Filho, e distinto deles. O Espírito tem sua própria vontade e escolhe de acordo com ela. Sabe, o fato de o Espírito Santo ser um com o Pai e um com o Filho, não quer dizer que ele digamos que, algo que sai dele. Ele é, de fato, distinto, é uma pessoa divina, mas é uma pessoa ligada. Assim como Cristo também fala, eu e o Pai somos um. Mas você não vai ver uma pessoa com duas cabeças. Você não vai ver uma situação dessa. Ele e o Pai somos um a nível de propósito, a nível de planejamento, de promessa. Tudo que o Filho tem para com o propósito salvífico, o Pai também tem. Assim também o Espírito Santo é manifesto para que esses planos divinos sejam aceitos por mim e por você. E no final da lição o autor diz assim, ó: usamos a terminologia humana limitada para descrever o divino, e o Espírito é algo que o ser humano jamais será. Não temos como dizer que somos semelhantes a ele. E aqui o livro é Deus em 3 pessoas no Novo Testamento. Aqui eu quero terminar para vocês dizendo o seguinte: muito me entristece quando os hereges, quando os que são contra a crença da Trindade e descartam o Espírito Santo como um ser distinto, eles colocam a sua vida, irmãos, em uma situação de extrema pobreza espiritual, mas uma pobreza que traz perdição. Não aquela pobreza das bem-aventuranças que fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Aquela pobreza ali é uma pobreza que leva a uma miséria espiritual, que a pessoa sinta e conscientize que não pode fazer coisa alguma, senão através de Cristo. E essa pobreza dá um sentido de insignificância por sua própria condição e vai até Cristo para que ele possa enriquecê-lo. Agora, aquela pobreza que ela é embasada através de uma permanência de rebeldia, leva a um afastamento do Espírito Santo, da qual a pessoa se sente cheio de si mesmo, de suas convicções, suas razões, suas paixões, sua humanidade. Essa pobreza que ele o ocasiona através da sua própria vida, leva a uma perdição. Então, não diminua a pessoa do Espírito Santo. Não coloque ele em uma situação inferior àquilo que ele é. Isso também é ofender o Espírito Santo. Quando eu tiro dele, irmãos, a sua prerrogativa, deixo de vê-lo como uma pessoa divina, eu perco dele a eficácia de sua importância em minha vida. Porque se eu desqualifico como pessoa, como é que eu posso receber algo a mais? Como é que eu posso receber algo de Deus se eu não o considero como Deus? Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Então, o autor da lição, quando faz menção sobre esse tema, ele fala com bastante preocupação. O Espírito Santo na vida do crente, que eu e você o tenhamos, que eu e você possamos manter em nossa vida. A promessa de Cristo é: eu vos enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco para sempre. Para sempre. O Espírito Santo, ele é tanto Deus quanto o Pai, como o Filho, mas distinto deles. Ele é unido, porém trabalha de forma distinta, pessoal. A sua função é diferente da do Pai e do Filho, porém entra-se em consenso entre a divindade. Que eu e você, irmãos, possamos ter na nossa vida a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E nunca nos esquecendo, viver em rebeldia contínua é entristecê-lo. E o entristecer continuamente levará a um afastamento. Quando a porta da graça se fechar, ficará de fato definido quem é de Deus e quem não é. E aquele Espírito Santo que foi resistido, do qual foi para mim uma garantia da minha salvação, a quem eu pertenço, ele deixará de fazer eficácia na minha vida, ou deixará de atuar, semelhantemente ao que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6. Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois isto também é carne. Então ele limitou ali, através do tempo de graça, 120 anos para que eles se arrependessem, coisa que não aconteceu. Que eu e você não espere muito tempo, mas que corramos a carreira que nos está proposta e deixemos as vestes das trevas e nos vistamos das obras da luz. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que nós possamos levar em consideração e seriedade todo o Teu plano para conosco, de maneira, Pai, que nós possamos estar arraigados, ligados, conectados com o Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos perdoe, nos ajuda, Pai, a não entristecer a sua pessoa e nos enriquece com a Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença
e até o nosso estudo, até amanhã. E compartilhe nossos vídeos, curta o nosso canal e nos ajude a poder espalhar essa mensagem tão salvífica para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Um bom dia para você.